Temos aqui um ambiente, nós vamos colocar 2 lâmpadas e vamos colocar aí 3 tomadas. Vamos seguir então aquele passo a passo. Inicialmente vamos marcar os pontos de consumo e de comando. Nós teremos uma lâmpada ali, teremos outra lâmpada ali, uma tomada com interruptor ali na porta, acesso fácil. Vamos ter outra tomada ali naquele canto e outra ali naquele canto. Poderíamos ter aí mais 2, 3, 4 tomadas nesse ambiente, não teria problema, né? Tomada a gente não pode descuidar. Feito isso, marcado esses pontos, a segunda etapa é colocar os eletrodutos. Claro, eu preciso chegar com um eletroduto lá de fora, que está vindo da caixinha de disjuntor, para poder alimentar aí esse ambiente. Na verdade, esse eletroduto pode vir aí de uma outra caixinha desta que está no teto, essa caixa sextavada. Depois de vir de outra ou, enfim, de vir lá da caixinha do disjuntor. Seguindo, vou ligar aqui a lâmpada com o interruptor, vou ligar as lâmpadas entre si e vou ligar aqui, essa caixinha, né, que é onde vai a lâmpada, na verdade, vou ligar com um ponto desse de tomada. Poderia ser por lá, tanto faz, tá? Estou ligando e agora eu não preciso fazer outra descida. Agora eu venho pela parede, corro aqui pela parede. Simplificando, né? Segunda etapa está feita, marquei os eletrodutos. Agora eu preciso colocar os condutores. Os condutores, para eu alimentar esse ambiente, eu preciso do fase e do neutro. Isso é inevitável. Então, a chegada sempre o fase e o neutro. Nós temos aqui um circuito só, então vai ser apenas isso. As tomadas precisam do fase e do neutro. Então, para cada tomada, eu preciso levar o fase e o neutro. Neste trecho, está passando o fase e o neutro para chegar aqui nesta tomada. Neste trecho, está passando o fase e o neutro para chegar aqui nessa caixinha. Ainda não chegou na tomada, mas chegou aqui primeiro, daqui vai ser mandado lá para a tomada. Então, no próximo trecho, eu tenho o fase e o neutro passando, chegando nessa tomada. Mas eu ainda preciso chegar até naquela outra tomada. Então, mais um fase e neutro. Pronto, as tomadas estão alimentadas. Agora faltam as lâmpadas. Nós temos um interruptor duplo, 2 teclas, né? E nós vamos acender e apagar essa lâmpada com uma tecla e acender e apagar essa lâmpada com a outra tecla. O que eu tenho entre o interruptor e a lâmpada? O retorno, que nós estamos usando aqui aquele meio tracinho, né? Então, deste interruptor até a lâmpada eu tenho o retorno. O fase que a gente precisa trazer para o interruptor já está aqui, ó. Quando ele veio para a tomada, ele já veio para o interruptor, porque é o mesmo circuito. Se fossem circuitos separados, lâmpada e tomada, né, iluminação e tomadas, eu teria que fazer ali um outro fase, descer ali para chegar no interruptor. O retorno está colocado, esta lâmpada acende e apaga. Agora eu preciso acender e apagar aquela outra lâmpada, então eu preciso sair com o segundo retorno daqui. Lá está o segundo retorno que vai para aquela lâmpada lá. Está ali o retorno único, porque daqui até aqui eu só tenho um retorno para esta lâmpada. O outro retorno morre aqui, nesta caixinha. Feito isso, eu vou identificar os circuitos. Nesse caso, eu estou trabalhando com o circuito único e vou anotar. Claro, vou também anotar ali a potência da lâmpada, estou supondo 100, mas aí como se fosse uma lâmpada de incandescente, né? A gente agora com a lâmpada de LED, aí está em coisa de 100 watts, seria coisa aí de 15 watts. Vou colocando e identificando o A ali nas lâmpadas, porque são do circuito A, e também nas tomadas e nos condutores, porque tudo aí é circuito A. Aqui não teria tanto problema, porque nós temos um circuito único, mas quando eu tenho circuito A, B, C, D, E, eu preciso identificar tudo. E é aí que começa a aparecer aquele monte de anotações e a gente pode ficar aí perdido nessa confusão aí. Então, aí está a planta baixa do projeto elétrico. Feita a planta baixa do projeto elétrico, nós temos que fazer alguns cálculos aí para saber qual o condutor que nós vamos usar, qual o disjuntor, qual o eletroduto. São 3 situações que a gente tem que resolver. E, se for o caso, anotar isso aí na planta. Vamos começar preenchendo essa tabela aqui com as informações que nós temos disponíveis.
Primeiro, nós temos um circuito A. Qual é a corrente que nós temos nesse circuito? Ainda não sabemos o disjuntor nem o condutor. Mas vamos ver quais são as cargas nesse circuito A. Iluminação. Nós temos aqui duas lâmpadas de 100 watts, não é? Vamos colocar aqui 200 watts. Poderia colocar 2 também, depois eu faria a multiplicação, sem problemas. Tomadas. Nós temos 3 tomadas que são consideradas as tomadas simples de 100 watts. Tá? Esta é a consideração que a gente faz. Tomadas simples, 100 watts cada uma. Vamos ver as cargas então. Nós temos um total aqui de 500 watts. Isso nós já sabemos. Agora, com esta informação, nós vamos poder saber qual é a corrente, qual é o disjuntor que nós vamos ter que usar e o condutor. É assim que a gente vai montando. Vamos começar pelo disjuntor? Para a gente começar pelo disjuntor, a gente primeiro precisa saber qual é a intensidade da corrente, quantos amperes. Para a gente calcular a intensidade da corrente, nós temos aquela fórmula conhecida. Intensidade é potência dividido pela voltagem. Então, a nossa potência é 500. Se eu dividir isso aqui por 220, que é a nossa voltagem, nós vamos ter o quê? Vamos puxar aqui a calculadora. 500 dividido por 220 vai me dar aí 2,27. Então, vamos colocar aqui 2,27 amperes. Essa é a intensidade da nossa corrente. Vamos anotar esse valor ali, 2,27. Então, de acordo com isso, qual disjuntor que nós vamos usar? Nós temos disjuntores de 2 amperes, 4 amperes, 6 amperes. Eu tenho que colocar um que fique aí próximo disso aí. Veja, um de 2 amperes eu não poderia colocar, porque está abaixo do que necessita aí. E se eu quiser colocar um de 4 amperes? Vamos ver. Escolhi um disjuntor de 4 amperes. Será que esse disjuntor vai me servir para aquilo que eu quero? Uma coisa eu tenho que fazer. Depois que eu escolhi o disjuntor, eu tenho que pegar esse disjuntor, multiplicar ele por 0,7. Isso daqui é um fator de segurança. Quanto é que dá isso aqui? 2,8. Ora, 2,8 deu maior do que 2,27. Então, eu posso usar o disjuntor de 4 amperes. Vamos imaginar que aqui tivesse dado 3 amperes, aqui o resultado. 3 amperes. Aí eu pego o disjuntor de 4 amperes, faço a conta, vai dar 2,8. 2,8 deu menor do que o 3. Então, não dá. Então, sempre tem que fazer essa verificação, jogar um disjuntor que seja um pouco acima do resultado aqui e fazer o teste. Se existisse, né, um disjuntor de 3 amperes, eu pegaria aqui 3 vezes 0,7 vai dar 2,1. 2,1 ficou menor do que aquele lá. Não poderia usar. Então, o meu disjuntor pode ser o de 4 amperes. É assim que a gente faz. É assim que a gente vai preenchendo a tabela e fazendo as contas. Já tenho o disjuntor, já tenho aqui a carga total e agora está me faltando o condutor. O condutor, a gente vai partir para uma tabelinha. Essa tabela aqui diz para a gente quanto que cada condutor suporta. Por exemplo, o condutor de 1,5 suporta até 15,5 amperes, o de 2,5, 21 amperes, e assim sucessivamente. O nosso caso lá, a nossa intensidade de corrente deu 2,27, né? E nós temos um disjuntor de 4 amperes, ou seja, está com uma folga, está tranquilo aqui, ó. Eu posso usar o condutor de 1,5, que não tem problema. Está de acordo, está dentro. Na prática, em tomadas, tem se usado o condutor de 2,5 para dar uma segurança a mais, enfim, para não ter problema, às vezes, de aquecimento, que isso gera mais gasto de energia. Enfim, uma segurança a mais não teria problema. Mas mesmo o disjuntor de 4 amperes estaria tranquilo aí, né? Posso usar um disjuntor de 4 amperes num fio de 10, que vai ser um absurdo daí. Então, nós definimos o nosso condutor para ser de 1,5. E falta um último detalhe. O dimensionamento do eletroduto. Essa tabelinha aqui, ela está dizendo, por exemplo, o eletroduto de meia. Num eletroduto de meia, eu posso passar até 4 fios de 1,5. 3 fios de 2,5, um fio de 4 milímetros, um de 6 ou até um de 10, está dizendo aqui. Existem algumas variações por aí, mas é mais ou menos isso. O que quer dizer aqui? Ó?
Não quer dizer que só caibam esse número aí de fios, de condutores dentro do eletroduto. Quer dizer assim, eu preciso botar no máximo isso daí, porque o eletroduto não pode ficar cheio. Ele precisa ter espaço, precisa ventilar, para que não haja superaquecimento, né? Se eu conseguir abarrotar um eletroduto de condutores e de fios e todos estiverem, né, sendo usados, aí vai dar um aquecimento e vai dar problema. Então, precisa haver uma folga, um espaço livre aí dentro do eletroduto. Voltando aqui para a planta, a gente tem aqui 2 condutores, 2, aqui tem 3, aqui tem 4. É tudo de 1,5, né? Então, no máximo que nós temos aqui são 4 de 1,5. Como é uma situação simples, eu vou me fixar nisso daqui. 4 condutores de 1,5 dá para botar tranquilo num eletroduto de meia polegada. Na prática, a gente acaba usando aí um de 3/4 já para dar uma garantia, né? Para dar uma folga melhor, tá? Tem esse detalhe aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente conclui isso daqui? Em vez de a gente sair aqui anotando todas as coisas, né, vai acabar repetindo aqui informações, o eletroduto, a gente faz isso daqui, ó. Os eletrodutos não especificados são de 3/4 polegada e os condutores não especificados são de 1,5 milímetros². Simples assim, daí a gente não precisa ficar anotando lá tudo isso lá na planta baixa. Facilita bastante a leitura, né? Isto é importante, certo? Isto aqui tem que ser anotado junto à planta baixa.